L's? Com dois L's ou com um L? Ou com um? Sim. William, tu vai fazer par com a Amanda ou tu vai fazer par com ela? Quê? Yasmin, tá. Então, William e Yasmin. Ah, agora vamos pegar o pessoal que tá aqui. Elias, Anne Carolina, Yes, Anne Carolina, Eduardo Alves, William Cunha. A Síria, assim? Tá, sim, tá. Então, quem tá faltando aqui? São William e Yasmin, Mabed Vitor, Sara e Thaleson, Ellen Adriele, Elias Neto, Ana Carolina, Eduardo Alves, William Cunha, Síria. Quem chegar depois que for entrando, pode colocar o nome aqui na planilha. Vou compartilhar aqui. Manda, sente com a Síria aqui. Tá. Então, a gente vai começar, pessoal, trabalhando pelos assembly, tá? O assembly é a montagem. Qual a diferença entre montagem e genoma, tá? É que normalmente para ele entrar lá na lista de genomas, tecnicamente falando, a gente só considera um genoma quando ele está completo, quando ele tem mais de 97% de sequenciado, né? E aí ele tem que estar fechado, tá? Então, o que que significa fechado? Poxa, eu esqueci a caneta lá no carro. Eu pego. Então, tem um aqui. O que que significa fechado? Espero que esteja funcionando. Não, não tá. Ai, ai. Depois eu vou lá buscar no intervalo. Mas o que que significa fechado? Fechado significa quando a gente circularizou o genoma todo, né? Eu não estou aparecendo pro pessoal, né? Então, tem esse problema. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ligar a câmera. O, Então, quando eu falo, falando num genoma bacteriano, que é o que a gente está trabalhando aqui, lembrando que o genoma bacteriano ele é circular, né? Então, o cromossomo é único e ele vai estar em forma de círculo, né? Ele não, diferente, por exemplo, dos eucariotos, que o genoma é linear, ou seja, ele tem um início e fim. O genoma bacteriano ele não tem início e fim, ele é circular, né? E aí, nas bactérias, a gente considera que o genoma é completo quando você pegou todas aquelas reads, todos aquele material que a gente mostrou ontem lá, que eu mostrei para vocês, por exemplo, o Eduardo,
É de outra universidade, é. Tá. Eu já abri aqui para você, que eu tinha que fechar. Deixa eu abrir aqui o qualquer pessoa, rapidão. Pronto, agora qualquer pessoa vai poder acessar a planilha, tá? É, então, tecnicamente, a gente só considera que o genoma está completo, né, e fechado, né, porque assim, ele pode estar completo, e aí significa que eu sequenciei 100% fechado. Por quê? Ele ainda pode ter um buraquinho ou outro, mas é difícil. Geralmente, quando você faz 100% do genoma, você está completo. Mas, por exemplo, aquele que eu mostrei, o exemplo que eu mostrei para vocês ontem, da Pantanal, nós tínhamos 99,05, mas ainda estava faltando em torno de 700 mil pares de base, né? Que parece bastante coisa, mas não é tanto assim, né? Faltava 1% só do genoma, mas 1% de 7 milhões é 700 mil, né? É 70 mil, desculpa. 7 milhões, tá certo? 700 mil, vai dar 70 mil, 7 milhões, vai dar, não, 1% é 700 mil. O pessoal da BICT aí, me ajuda. 1% de 7 milhões é 700 mil, né? Não, é 70 mil. 700 mil é 10%, né? Tá. Então, 1% é 70 mil. 70 mil vai dar uns 30 genes, mais ou menos, que estão faltando, né? Normalmente não é nem gene, regiões de DNA que estão faltando, que às vezes pode ser região intergênica, região repetitiva e tal, mas não deu para circularizar, né? Então, o Thiago está botando aqui. Então, vou te colocar na ordem aqui para a gente não se perder. Aí a gente vai ocupando aqui de acordo com essa ordem aí. Então, o genoma, geralmente quando você pesquisa genoma, ele vai te mostrar só os que têm uma completude maior. Por isso que às vezes a gente procura por genomas e montagens, assembly, né? Se você for lá no NCBI, no NCBI ele vai te mostrar o genoma, né, e o assembly. Deixa eu trocar aqui rapidola para botar para mostrar a tela rapidinho, com a tela cheia. Então, se você for no NCBI, você pode pesquisar por genomas, né? Se você for aqui no site do NCBI, você pode pesquisar aqui por genomas, aqui, ó, genome, ou você pode pesquisar por assembly, né? Todo genoma, ele é uma montagem, tá? Agora, nem toda montagem é um genoma, tipo, toda equação é uma função, mas nem toda função é uma equação, né? Então, todo genoma ele foi montado. Então, todo genoma é uma montagem, mas nem toda montagem atinge o grau para ser considerado um genoma, né? Ou porque não está completo, ou porque não circularizou ainda, né? Então, quando você pesquisa, é muito melhor você pesquisar por genomas e montagens, genomas e assembly, tá? E aí, por isso que aqui na tabela de vocês, a gente colocou o número de assembly, tá? Porque se você pesquisar, vai ter uns que vai ter só o assembly, vai ter uns que vai ter o número de genoma, o número de acesso do genoma e o número de acesso da montagem, tá? Porque antes dele virar o genoma, ele passou pelo estágio de montagem, né? E aqui está o número do assembly. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês primeiramente vão pegar esse número de assembly aqui e vocês vão preencher essa tabela que está aqui, ó, com o bioprojects, o taxonomy, a cepa, o tipo de amostra. E aqui eu quero saber se ela é simbiótica de fungo ou se ela é simbiótica de planta, tá? Aí vocês podem, no tipo de sample detail, vocês podem dizer da onde ela veio mais detalhadamente, porque às vezes ele pode te dar uma informação de onde ela foi coletada, se é de uma árvore, se é de uma planta, de uma pteridófita, se é uma briófita, se é uma cicádia, o nome da planta que ela estava em simbiose, né?
Se ela já tem artigo publicado, tá? Aí você vai colocar yes ou no aqui. E que eu já deixei aqui para a gente ir marcando, por exemplo, já rodou no Rast, já rodou no Drum, já rodou no Antismesh, já rodou no Ortoven. E aí eu gosto de fazer assim, quando eu estou trabalhando, eu vou fazendo as análises, eu vou marcando, olha, já fiz essa amostra aqui, eu já analisei, eu já fiz essa análise. Aí eu marco sim, e às vezes eu já faço uma pasta no meu Drive, onde eu boto o resultado e eu boto aqui o link. Né? Então, tipo, eu tenho o resultado do Rash, eu salvei esse resultado numa pasta do Drive, e eu já coloco aqui o link. Quando eu quiser, eu já abro essa pasta direto, já sei onde é que está. Né? Então, porque eu falo isso para o pessoal da biologia, o pessoal da computação não é exatamente igual, mas na biologia, a gente diz que na bioinformática é análise de bancada seca, né? E o pessoal que trabalha em bancada, tipo, fazendo extração de DNA, é análise de bancada molhada, né? Ou, como a gente fala, de in vitro e in sílico, né? Análise in sílico, análise in vitro. Para quem faz bancada mesmo, tradicional, é in vitro, para quem faz bioinformática é in sílico, né? Ou seja, no chip, né? E para quem trabalha em laboratório há algum tempo, a gente tem que ter o caderno de laboratório, caderno de protocolo, né? E o que significa ter o caderno de laboratório e caderno de protocolo? É onde a gente vai anotar tudo que a gente vai fazer. Então, tipo assim, eu fui extrair DNA. Então, ó, hoje, dia tal, eu peguei, fiz a extração da amostra tal, eu fiz assim, eu separei, eu congelei a amostra. Então, você tem todo o protocolo passo a passo do que você fez. Isso é importantíssimo, a gente tem que ter esse passo a passo, tá? Na bioinformática também é importante, apesar de você não estar fazendo nada na bancada, não estar pegando a amostra, né, fisicamente, manipulando nada tal, mas você está mexendo. E é importante você manter um certo controle do que você fez, um caderno de laboratório, tá? O pessoal que trabalha com bioinformática gosta muito do Python Labs, é isso. Eles gostam muito desse Jupyter aqui, tá? Jupyter de laboratório para bioinformática, tá? Que você vai salvando os scripts, você vai salvando. Ele é mais para quando você está codificando também. Eu já usei ele, por exemplo, quando eu estava fazendo, desse projeto que eu estava até com o Symbionte, eu fazia alguns scripts para fazer algumas análises, aí eu ia salvando tudo que eu ia fazendo, escrevendo, eu ia botando aí os scripts e os algoritmos para ficar, né, no meu caderno, porque tu não vai escrever à mão, né? Você não escreve script mais à mão, você escreve no computador e tal e vai modificando. E ele até tem integração com R, tem integração com vários outros, que aí você consegue implementar o script, testar o script rodar, tá? Então, ele é uma recomendação que eu faço para você fazer o controle dos seus trabalhos de bioinformática. Agora, como é uma coisa mais simples, que a gente vai rodar mais em servidor, né, tudo que a gente vai rodar eu colocando as informações que eu preciso e eu vou colocando aqui, por exemplo, eu achei o artigo, aí eu coloco aqui yes e abro um link para o PDF do artigo, né? E aí quando eu quiser, gente, eu quero ver um detalhe, eu estou querendo comparar com alguma coisa, porque às vezes o artigo não é sobre o genoma, o artigo é sobre, eles sequenciaram, mas não analisaram o genoma, eles só descreveram, né? Assim, não fizeram uma mineração, não fizeram nada, então eu quero ver de repente, onde é que essa amostra foi isolada? Que tipo de planta que ela estava simbiótica, que tipo de fungo, esse fungo ocorre no frio, no calor, é numa área de pântano, não é numa área seca, né? Porque tudo isso vai me ajudar depois a interpretar os resultados que eu fizer da anotação e da mineração, tá? Como eu falei para vocês ontem, o pulo do gato, o grande diferencial de um bom bioinformata é saber pegar esse catatal de informação de dados que a gente gera sistematizar e gerar conhecimento a partir daí. Ou seja, fazer correlações, fazer inferências, né? Porque, como eu falei para vocês, daqui a pouco a IA, a inteligência artificial, vai estar rodando tudo isso e vai estar colocando, mas assim, ela não vai ainda conseguir fazer essa sumarização. Então, vamos começar agora com vocês, entrando lá no NCBI, pega o número de assembly de vocês e vão preenchendo aqui as informações. Qual é o bioproject, qual é o taxonomy, qual é a cepa, se tiver, o tipo de sample, se ele é simbiótico de fungo ou simbiótico de planta, os detalhes que vocês acharem, né?
se tem arquivo, e aí depois a gente vai marcar aqui as análises que a gente for fazendo, tá? Vou colocar esse aqui no meu nome. Tá? Deixa eu ver, na verdade, qual foi que eu fiz já, rapidinho, tá? Eu fiz os produtos que eu tenho no racha. Ah, é outro. Muito bem. Oi. O tipo de amostra, eu quero saber se eles são simbiótico de fungo ou simbiótico de planta. Esse primeiro eu sei que é simbiótico de fungo, tá? E a gente está usando aqui, nessa nossa aula, eu optei por pegar só, usar a mesma bactéria para todo mundo, que é a Nostoc, tá? Que é uma cianobactéria bem conhecida, tem muitos trabalhos, muitos genomas disponíveis, e ela é interessante, pessoal, porque essa Nostoc, essa bactéria, ela pode ser de vida livre, então ela ocorre em rios, em lagos, ocorre na superfície de árvores e tal, mas ela também pode estar em simbiose com plantas e fungos, em líquens. Então, o genoma dela tem uma variação, às vezes, grande de funções e tal. Então, apesar de ser a mesma espécie, ela é bem interessante de estudar essa questão dessa adaptação ao tipo de simbionte, ao tipo de estilo de vida que ela vive, tá? Então, por isso que eu escolhi ela para a gente trabalhar. Então, vamos começar aqui. No caso aqui, eu peguei uma, que é a Nostoc, uma que não está aí na lista de vocês, que é a N6, tá? É uma simbionte de fungo, tá? De um líquen. E aí eu cliquei aqui para ver as informações. É, quando você vai depositar um genoma, só para dar uma. Quando você vai depositar um genoma, tá, no NCBI, no GenBank e nos outros bancos de dados, você tem que criar um bioproject, tá? Que é um bioproject, projeto biológico, né? Esse bioproject ele serve para cadastrar tudo que está relacionado àquele projeto. Então, por exemplo, além do bioproject, eu não coloquei aí na lista, mas a gente também pode colocar tipo biosample, tá? Tem o biosample, tá? Então, dentro do bioproject, se você olhar bem aqui no cantinho, ó, no lado, embaixo do assemble, tem o biosample, né? Então, toda vez que você cadastra um genoma, além do bioproject, ou seja, qual projeto ele está associado àquele genoma, você tem que cadastrar qual amostra ele está associado, tá? Então, o bioproject, não, por exemplo, eu posso ter sequenciado num projeto, eu tenho um projeto que eu cadastrei lá, líquens do Maranhão, por exemplo. Aí eu vou cadastrar todo o genoma de líquen que eu sequenciar, eu vou cadastrar nesse bioproject. Eu não preciso fazer um projeto para cada genoma, percebe? Eu posso fazer um projeto grande
e aí eu vou cadastrar, tipo, se eu conhecer 200, 300, 500 genomas, eu vou cadastrar naquele bioproject. Se eles estiverem relacionados com o projeto, eu posso cadastrar lá. Só que, por exemplo, vocês vão ver que às vezes vai ter bioproject que vai ter diferentes biosamples. Então, por exemplo, uma amostra, eu estou querendo trabalhar, por exemplo, aqui a gente está falando de Nostoc, então eu estou querendo trabalhar com Nostoc, eu quero fazer projeto genomas Nostoc. Aí eu vou, todo o genoma de Nostoc que eu sequenciar, eu vou cadastrar dentro do bioproject genomas Nostoc. Só que, por exemplo, uma Nostoc veio de uma planta, sei lá, uma cicada. A outra veio de uma azola, que é um tipo de gramínea, né? Aí a outra veio de uma briófita, a outra veio de um líquen, de um Peutingera, que é o caso dessa aqui. Outra veio de um Leptogium, veio de outro líquen. Então, assim, cada essa, como veio de uma amostra diferente, é uma biosample, tá? É uma amostra diferente. Tá? Então, dentro do bioproject, você pode ter diferentes biosamples e diferentes genomas, porque às vezes um genoma, um biosample, pode gerar mais de um genoma. Então, por exemplo, no caso da gente que trabalha com líquens, a gente tem um biosample, por exemplo, aqui que a gente sequenciou, que é um cococarp aqui da UF. É um tipo um cianolíquen que foi isolado aqui da UF. Esse cococarpia, ele gerou 10 genomas, porque junto com o fungo tinha a nostoc e tinha outros organismos que estavam ali junto quando a gente sequenciou. É um metagenoma, né? Um genoma, vários genomas misturados. Então a gente pegou o fungo, o líquen, e sequenciou ele junto com todo mundo que estava junto com ele. O líquen, né? O fungo, a cianobactéria, a microalga e tem várias outras bactérias associadas. Então, por exemplo, dentro desse biosample, que é o cococarpia, eu tenho várias amostras. Eu posso ter uma biosample, por exemplo, a amostra do lago aqui, não tem um lago aqui do lado do BICT? Então, eu posso pegar uma amostra desse lago e sequenciar o DNA, o metagenoma. Ela é uma amostra, é uma biosample, percebe? Mas ela vai ter 300 genomas, tá entendendo? Quantos organismos diferentes eu consigo sequenciar dentro da amostra? Então, o bioproject pode ter vários biosamples e um biosample pode ter vários genomas. Então, o genoma não é pode ter só um também. Você pode, de repente, se eu pegar a amostra da Amanda, tirar o sangue dela e sequenciar o genoma dela, a amostra vai ser biosample Amanda Macedo e o genoma vai ser Amanda Macedo, percebe? Porque é só um genoma naquela amostra. Mas eu posso ter uma amostra com vários genomas e eu posso ter amostra com um genoma. Isso que você vai ter que discriminar, né? Ah, mas professor, por que é importante eu ter essas informações aqui de bioproject, de biosample, né? Cadê? Eu já me perdi aqui. Por que é importante? Gente, Mabelle, por que você está gritando na tabela, Mabelle? É. Vitor, vocês estão gritando, pessoal, vocês já sabem botar a letra grande, né, maiúscula, assim. Vocês estão gritando na tabela, por que isso? Tá violência com os outros. É, é, tem bem gente de Mabelle desse jeito, assim, ficar gritando. O- Por que é importante colocar o bioproject aqui? Porque, vamos lá, quando você começar a pesquisar, às vezes no bioproject você vai achar outras amostras associadas, outras biosamples, né, outros genomas. Então, a partir do bioproject, eu posso ver todas as biosamples que estão associadas e todos os genomas que estão associados àquele projeto. Então, de repente, eu estou lá analisando o meu genoma, eu quero dizer assim, poxa, mas eu queria ver se tinha, eu queria comparar com algum genoma parecido e tal. Em vez de você gastar o seu tempo olhando os genomas daquela lista de 300 genomas, eu vou lá no Bioproject e procuro. Será que ele não sequenciou o genoma de outras amostras parecidas? Que aí eu já pego lá no Bioproject, já pego o link, né? Olha aqui, de novo, o Bioproject. Cadê o Bioproject que eu abri? Vem aqui, ó. No Bioproject, eu vou ter, nesse caso aqui só tem uma, né? Mas eu posso ter bioprojects com vários genomas, tá? Nesse caso aqui só tinha um biosample e um genoma. Mas eu posso ter com vários genomas. Aí eu pego e eu vou procurar, às vezes tem bioproject com 10, com 20, com 30 genomas associados ou até mais, né? Então, eu tendo o bioproject, ele já me serve como um ponto de entrada para várias informações relacionadas à minha amostra, tá? O de vocês, vamos pegar outro aqui.
Deixa eu pegar outro genoma. Vamos procurar um bem legal aqui. Cadê? Como que vocês têm? Talvez esse aqui. Nostoc, esse é de Pertiguera. NMS Sequence. Esse aqui, o projeto, esse Dora Project, é de Nostoc e Pertiguera. Simbiose de Nostoc e Pertiguera. Pertiguera é um tipo de fungo, tá? Um líquen. Então, ele estava estudando só a simbiose entre a Nostoc, né, a cianobactéria, com esse fungo, né? Aí, se a gente for olhar aqui, ó, olha a quantidade de amostras L31, 33, 34, NSM1, NMS2, 4, 7, 8, 9 e a nós. Então, eu tenho todas essas amostras, ó, cada uma tem um biosample, tá? Percebam aqui, e cada uma tem um assembly. Olha o que é legal também, que bem aqui, tem nessa tabelinha, tem um nível em que ele está. Se ele está em nível de scaffold, né? Ou seja, ele está montado, mas não está completo, não está totalmente montado, né? E tem aqui o sequenciamento, tá? O código de sequenciamento dele. Então, cada um teve um sequenciamento, foi uma amostra sequenciada independente, porque poderia ter sido sequenciado tudo junto, numa amostra só, né? Mas não, ele indica aqui cada um, porque, ó, ele muda aqui o KN, aqui é KO, aqui é KP, né? KQ, KG, KH, né? E aqui, ó, tem o biosample, quando elas foram depositadas, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Então, provavelmente, 14, deixa eu ver aqui minha lista, 14, 531, 965. Então, essa aqui foi a primeira amostra, só que não está na ordem, né? O assembly está com o número diferente. Ó. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Né? Ele está botando pelo número taxonômico, provavelmente aqui. Ele organizou pelo número taxonômico, mas o número de depósito de cadastro foi diferente, né? Essa aqui foi a primeira, NMS1. Né? Esse aqui, provavelmente, eles fizeram o sequenciamento de todo mundo. Quando terminou o projeto, eles foram publicar, eles depositaram todos os genomas, fizeram um projeto só, né? Não necessariamente, pessoal, eles precisaram sequenciar tudo junto, tá? Eles podem ter sequenciado em vários momentos, assim, no início do ano, no meio do ano, no final do ano, mas eles depositaram tudo junto, por isso que ficou nessa ordem aqui, né, dos biosamples e dos assembly, tá? Beleza. Então, vocês já completaram aí a tabela de vocês, já botaram todas as informações? Acharam o artigo, não? Ah, se tem. E se quiser colocar o DOI, como colocar aqui.
Essa aqui, Cianobactéria, quem é que tá? Ellen Adriele. Ela é simbiótica de quê? Que aqui é para colocar se é de fungo ou se é de planta. Ah, quem já terminou, pessoal, agora a gente vai entrar na página do Rast, do servidor Rast. Vocês vão logar, tá? Com o login que vocês receberam. Não, ainda não. Ah, a gente precisa fazer no dia seguinte já. Então, peraí. Depois eu consigo compartilhar com vocês. Receberam o login do Cabase? Não. Como é que não dá para logar com vários usuários ao mesmo tempo?
Não vai dar para. Antes eles davam no mesmo dia. Ninguém está com o acesso ao Cubase, recebeu o acesso aí do online. Não, BioProject não é a mesma coisa que BioSample. Por exemplo, que eu mostrei aqui. Esse aqui é um BioProject. Cadê? Esse aqui é um BioProject que se chama Nostoc Together Symbiosis, tá? O BioProject dele está aqui. É esse aqui. Se você olhar aqui no mais embaixo na tela, esse BioProject ele tem 11 biosamples, sabe? Ó, tem a 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Tem 11 biosamples, né? Cada um é um isolado, né? São esses 11 aqui, e cada um tem um genoma, né? Tem um assembly específico. Então, um bioproject um bioproject pode ser, às vezes ele tem só um biosample, né? Então, por exemplo, esse bioproject aqui, que é do sequenciamento dessa amostra aqui específica, né? Ela é um mono isolado, né? Aí você vai ver aqui que ele tem um biosample só, que é esse daqui, que é o Cyanobionte N6. Bom, agora esse aqui, ele é uma amostra, várias amostras ambientais, né? Ele tem 11 biosamples, né? 11 biosamples para um bioproject. Não pode ser que o bioproject tenha um biosample, mas não é exatamente a mesma coisa. Né? É, cadê? Então, se vocês ainda não receberam, o que a gente vai poder fazer, eu vou mostrar para vocês a análise no Hash e depois no Cubase. E aí a gente vai fazer, já vai começar, mas eu vou deixar isso para o final. Primeiro vamos fazer então a prática no Anti-Smash e no TYGS. Né? Então vamos digitar agora, a gente vai entrar no site do Anti-Smash. Tá? Se quem está aqui pode só digitar no Google Anti-Smash, que vai aparecer. E quem está aí online pode clicar no link aí, tá? Então, o Antisvest, ele está na versão 7 e está no beta da versão 8 já dele, tá? Então, uma coisa que deu muito certo. Eu acho que é muito difícil você ver algum artigo de mineração genômica que não utiliza essa ferramenta atualmente, tá? É, ela começou só para bactéria. Como é que funciona o Antismesh, tá? Ele tem hoje em dia para bactéria, né, tem para fungo e tem para planta. Tá? Tem os três tipos hoje em dia. Mas o que funciona melhor ainda é o de bactéria. O de fungo e de planta funciona, mas não é tão bom o banco de dados. Né? É, é, então, vocês primeiro vão colocar o e-mail de vocês aqui, tá? É importante para vocês receberem o resultado, para não perderem o resultado. Vamos desmarcar esse aqui, o beta, tá? A gente vai usar a versão que ainda está aí. Vocês podem fazer o upload do arquivo, então vocês podem baixar lá no NCBI o assemble de vocês, tá? Ou vocês podem pegar direto o número de acesso, né? Então vocês podem vir aqui, por exemplo, pegar o número de acesso, bem aqui o número de acesso do assembly, né? E jogar lá jogar aqui, ou vocês fazem fazer o download e fazer o upload de volta, tá? Se vocês quiserem ter certeza. Teve uma época que o Antimesh estava com problema para fazer a retrieving, né? Para fazer a recuperação do genoma ou do assembly a partir do NCBI, tá? Não sei se ele vai estar funcionando agora. Se ele não fizer, a gente vai ter que baixar no computador e depois fazer o upload de volta, tá? Se ele estiver funcionando, você pode só, quando é um genoma já depositado, você pode só botar o número de acesso e pronto, tá? Qual é a vantagem e desvantagem disso, tá? Como eu falei para vocês, quando você está trabalhando só com bioinformática, tem grupo que trabalha só com bioinformática, então eles pegam dados públicos que já estão depositados no banco de dados
e vão e fazem. Então, eles não precisam ter o genoma, né? A gente, por exemplo, a gente está com vários genomas sequenciados. A gente tem 14 metagenomas, tem mais ou menos uns 200 genomas lá no laboratório sequenciados esse no último ano, tá? Esses genomas não estão depositados ainda, porque a gente ainda está analisando, a gente não quer disponibilizar ainda para o público. A gente está fazendo o nosso trabalho para depois publicar já com os resultados, né? Então, por exemplo, nesse caso, o genoma não vai estar no banco de dados, não tem como a gente tem que fazer o upload nosso, né? Se você quiser, de repente, fazer o download também, você pode pegar um banco de dados público, né, um genoma que já está publicado, a montagem, melhorar a informação dele, de repente tentar fazer uma melhoria, e aí depois fazer o vai colocar aqui, tá? Então a gente diz aqui, ó, get from, tá? Então get from NCBI, vou jogar aqui o meu assembly, né? Você pode fazer e anotações extras, se você quiser, como eu falei para você. De repente, você quer colocar informações que não estão anotadas naquele genoma, tá? Então, de repente, alguma informação extra tem um arquivo específico do anti-mesh, que é esse arquivo lateral, né, o JSON, mas a gente não vai usar isso aqui, tá? A gente vai deixar desmarcado. Aí, aqui, você tem três, a stringência que chama, tá? Detection strictness. Relaxado ou loose, tá? Vantagens e desvantagens. É legal que ele até coloca aqui, ó. Se você botar no estrito, ele só detecta aqueles agrupamentos gênicos que estão bem definidos e que contêm todas as partes, tá? Ele é bem estrito, ou seja, ele não dá falso positivo. Não dá falso positivo, mas ele pode dar muito falso negativo. O que eu quero dizer com isso? Porque o que o anti-smash faz, tá? O anti-smash, ele tem um banco de dados de vias biosintéticas, tá? De moléculas interessantes. Então, antibiótico, molécula terpeno, moléculas que podem ser usadas para produção de carotenoides, produção de antivirais, moléculas anticâncer. Então, ele tem um baita de um banco de dados, né? Que dessas moléculas, para a produção dessas moléculas, várias vias de biossíntese de moléculas interessantes, e quais são os genes envolvidos na produção dessas moléculas. Então, ele é um banco de dados bem curado, tá? Bem curado, quando a gente fala curadoria, é aquele trabalho que o cara vai lá fazer a validação, né, e tal, e ver se a informação realmente procede, né? Que nem um curador de museu vai pegar as obras de arte e vai olhar assim, não, essa obra aqui, ela é do século tal, ela vai ficar nessa seção, então, né, ele vai processar um pouco o material antes de expor para o público, né? Então, o estrito, você vai ter muito falso positivo, não vai ter falso positivo, você só vai dar o que realmente tem no genoma, mas você provavelmente vai perder muita coisa, ainda mais se o seu genoma não tiver completinho, tá? Ele tiver, por exemplo, com contigues. Lembra aquele genoma que eu mostrei para vocês da Pampanadinema, que ela tinha 94 contigues, ela estava 99% completo? O que vai acontecer se eu deixar no estrito? Se a via metabólica, né, a via biosintética para a produção de algum composto estiver dividida entre dois contigues, ele vai dizer que ele não tem. Porque uma parte do gene vai estar num contíguo, a outra parte vai estar em outro. E ele só vai considerar aquilo que a via biosintética está completa. Então, para isso, ele vai ter que pegar, posso mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa via aqui, essa via aqui, ó, isso aqui é uma via biosintética, um dos resultados do anti-SMASH, tá? Depois eu vou voltar para a configuração. Então, o que acontece aqui é que, para ele considerar que essa via está lá no meu genoma, ele tem que achar todos os genes que estão presentes para a produção desse composto. Então, aqui, ó, cada casela dessa aqui, ela é um gene, tá? E ela tem uma função. Ele até já te dá assim, olha,
os genes biosintéticos centrais, que é esse aqui, ó. Se eu clicar em me dá, o que faz, ó? É um NRPS, uma MP binding, tá? Depois eu não vou entrar aqui na questão biológica, depois a gente pode entrar. Tem os genes biosintéticos adicionais, que são esses rosinhas aqui, então cada um desses é um gene que tem alguma função biosintética acessória na produção, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma oxorredutase, essa aqui é uma sugar transferase, né, uma transferase de açúcar, essa aqui é uma sintetase de polissacarídeo, tá? Então, cada uma vai ter uma função biosintética relacionada à produção desse composto, tá? Os que são azul são genes relacionados a transporte, tá? Então, olha só, esse aqui é um gene de exportação de polissacarídeo, uma proteína de exportação de polissacarídeo. Então, provavelmente, o que acontece aqui? Ele tem esses genes vermelho e rosa para produzir o composto, e depois ele tem esse gene azul que vai ser uma proteína que vai ficar na membrana para jogar esse açúcar para fora da célula, percebe? Então, isso tudo, ele só vai, naquele modo estrito lá que a gente estava olhando aqui, ele só vai detectar nesses casos que todos os genes necessários estão lá presentes. Então, por exemplo, se o teu genoma está um pouquinho quebrado, ele está em forma de contiga ainda, tipo aquele da pantanalina que a gente sequenciou, que eu mostrei para vocês, ele não vai detectar isso aqui, ele vai dizer, olha, não tem. Porque pode ser que uma parte, sei lá, metade da via biosintética esteja num contigo e a outra metade esteja em outro. Ela está faltando no genoma? Não, ela está lá, né? Só que eu não consegui fechar tudinho, então ficou uma quebra nela, né, na via. Então, se eu botar estrito, se eu botar esse modo estrito aqui, eu não vou detectar esses casos, tá? Então, eu só uso esse modo estrito quando eu tenho o genoma bem fechadinho, completo, todo montado, tá? Eu não vou usar esse modo se eu não tiver o genoma completo bem montado. E também tem um outro problema. Esse modo estrito, ele só vai detectar aquilo que ele conhece bem. Então, se a tua bactéria tiver umas vias biosintéticas novas, diferentes, ele não vai apontar, percebe? Porque ele só vai detectar aquilo que está 100% garantido, né? Por um lado, é bom, se você quer dizer, não, olha, eu quero saber só o que eu tenho certeza que vai ter e que está completo e tal. Então, eu uso o strip, tá? A outra forma que eu posso usar é essa relaxada, tá? Então, esse é geralmente o que a gente deixa, tá? É nesse relaxado. Por que a gente deixa nesse relaxado? Porque aí ele detecta os agrupamentos, cluster é agrupamentos, os agrupamentos que contêm todas as partes, mas eles detecta também os agrupamentos que podem estar faltando uma ou mais partes funcionais. Então, você tem, sei lá, 50%, 30% dos genes necessários, ele vai dizer, olha, parece que tem alguma coisa aqui, tá? Então ele vai te sinalizar, mas ele não vai excluir, ele não vai deixar de te mostrar. E a gente quer isso, porque pode ser que ele mostre lá e realmente esteja, né? Porque o genoma não está completo ou porque anotou errado o gene, né? Ele anotou um gene na hora de montar, ele montou errado. Vou explicar melhor. Então a gente geralmente deixa isso relaxado. O outro, a gente deixa nesse loose aqui, ó. Loose é tipo solto, né? Aí ele fala aqui, ó, vai fazer o que faz o estrito, o que faz o relaxado, mas ele também detecta aqueles que são pobremente definidos ou que estão faltando os metabólitos primários associados àquela via, tá? Então, assim, nesse aqui, no relaxado não, no loose, no solto, ele vai te dar muito falso positivo. Ele bota aqui, ó, provavelmente vai causar muitos falsos positivos. Por quê? Porque ele vai te dizer assim, olha, achei uma via metabólica aqui, uma via biosintética para esse composto. Aí você vai ver, ele tem um gene só da via biosintética. Só que esse gene que você achou, ele também está relacionado com outras coisas. Então, na verdade, o teu organismo tem aquele gene não porque ela produz aquela molécula que ele está dizendo que ela produz, mas porque ele é usado em outros processos, tá entendendo? Então, não é legal. Esse luz, geralmente, a gente não gosta de usar, tá? Então, a gente vai deixar no relaxado, tá? Então, colocaram aqui o e-mail, colocaram o número de acesso aqui. A gente costuma pegar aqui nessas características extras, a gente bota all on, tá? Tudo on. Demora um pouquinho mais,
mas ele vai usar umas ferramentas a mais, acessórias, para colocar, como por exemplo, o Cluster Blast é uma ferramenta que não é do Anti-Smash, mas ela também compara as sequências das tuas, dos teus genes que estão nos agrupamentos. Ele vai procurar sobre usar essa ferramenta Active Site Finder, esse Subcluster Blast, esse RFI, todas essas aqui são ferramentas que não são deles, mas que eles meio que colocam no pacote se você quiser usar, né? E aí eles vão te dar o resultado já delas. Então é legal porque você não precisa ir lá rodar elas por fora, né? Ele já roda para ti e já bota junto com o resultado deles o resultado de todas essas ferramentas, tá? Aí você vai colocar e vai clicar aqui, ó, Submit, tá? Para botar All On. Não tem aqui, ó. Tem o All Off e o All On. Aí você clica e ele já marca tudo. Aí você manda submeter. Ó, ele não conseguiu. É aquilo que eu falei para vocês. Ele não conseguiu puxar do NCBI, tá? Por aí. No Lose, vamos dizer assim, eu tô com genoma, eu rodei no estrito, não deu nada. Rodei no relaxo, deu pouca coisa. Mas eu acho que ele tem, de repente, sei lá, eu acho que ela tem algumas coisas interessantes aí, que eu sei que é uma bactéria, eu sei que é uma planta que produz uns compostos que têm aplicação biotecnológica. Tipo, sei lá, já caracterizaram essa bactéria, essa planta em outra espécie, outro isolado, e tinha um monte de coisa, e a minha não está dando nada, né? Aí eu disse, ou o genoma dela é muito diferente e tal. Então eu boto no Luzi para ver o que, que ele acha. E aí só que vai dar um trabalhão, porque a gente pode fazer um teste, a gente pode rodar, faça esse teste, rodem no Relax, quando vocês pegarem o resultado, olhem o resultado, depois rodem no Luzi. Vocês vão ver que ele vai achar, principalmente na Nostoc, porque a Nostoc é muito produtiva, então ela vai ter muitas vias biosintéticas. Tem bactéria que não tem nada. Você roda assim, dá uma, duas, cinco vias biosintéticas. E agora tem bactéria que dá 30, 40, 50 no relaxado. Se você botar no luz, vai para 100. Tá entendendo? Aí qual é o trabalho de você botar no luz? É que, tipo assim, acho que realmente no relaxado você já vai achar todas as relevantes, algumas vão ser falsos positivos. Algumas. No luz vai ter, sei lá, 50% ou mais vai ser falso positivo. Então você vai ter um trabalhão para verificar cada falso positivo, entendeu? É que nem assim, fazendo uma analogia bem tosca, assim, é que nem um detetive que recebe um monte de pista falsa, assim, o pessoal, eu vi, não sei, fulano, aí você tem que ir lá, não, é falsa. Aí, você está gastando tempo com coisa que não precisava, né? Então, assim, o luz você só usa caso realmente você esteja desesperado, tá? Porque vai dar muito falso positivo e aí você vai gastar tempo avaliando coisa que é falso positivo, tá? Ó, aqui ele deu erro, então a gente vai ter que voltar. Vou ter que pegar de novo, botar aqui meu e-mail, tá? Eu não quero beta. Vou dizer que eu quero upload. Aí eu vou pegar aquele genoma que eu estava mostrando para vocês. Vou pegar aqui o assembly. Vou fazer o download do assembly. Eu vou pegar o RefSec, que está melhor. Vou pegar pode ser o arquivo pasta, né? Se eu quiser, lembra que eu falei daquele arquivo JSONL, aqui que ele pergunta lá? Tá bem aqui, ó. Eu posso baixar o arquivo JSONL para jogar lá junto, que ele pergunta, você quer botar anotações extras? Bem aqui no Anti-Smash, ó. Cadê? Tá, me perdi. Aqui. Ó, extra annotation. Aí ele diz assim, extra annotation, você pode botar aqui essas extras annotation. Se você quiser, já tá aqui, ó. Mas a gente não vai colocar, não precisa usar. Vou só baixar o pasta, tá? Se quiser baixar o pasta com o GFF, que vai ser o importante depois, né? E a proteína também, já basta o pasta. Esse aqui, o pasta, é o pasta do nucleotídeo, né? Aqui são as características de anotação dele, que ele já foi anotado, e as proteínas em pasta, né? Só a sequência de proteína. Eu mostrei para vocês ontem, né? Aí eu estou baixando só o RefSec, só o já curado, né?
É rapidinho, porque é um arquivo de alguns megas, né? Pelo menos em casa é rapidinho. Foi. É, agora vamos lá. Agora eu vou pegar, vou aqui em Browse, eu acabei de baixar, né? Vou pegar aqui no Data. Aí, ó, eu tenho o FASTA, tenho aqui o GFF e tenho proteína. Ele usa o FASTA de DNA. Ele só tá, tanto é que ele nem deixa eu pegar nos outros, né? Ah, uma coisa que é importante falar, pessoal. Na bioinformática, o arquivo FASTA, ele pode ter várias é, terminações, tá? O que eu quero dizer por terminações? O FASTA, ele pode estar ponto FASTA, ponto FAS, FAS, ponto FNA, ponto FAA, tá? Tudo é FASTA. Se eu abrir esses arquivos aqui, esse FNA e esse FA, ambos são arquivos FASTA. Qual é a diferença? Tá? É que o arquivo .fasta, .fas, FAS, ele é o tradicional. O FNA é que o GNBank usa, significa FASTA Nucleotide Archive, significa arquivo FASTA de nucleotídeo. É uma forma de diferenciar um arquivo FASTA de nucleotídeo de um arquivo FASTA de proteína. Você vê que, e aqui embaixo é FAA, que é FASTA Amino Acid Archive. Então, é um arquivo FASTA de aminoácido, tá? Então, isso é uma nomenclatura que eles criaram só para facilitar quando você baixa, para diferenciar o arquivo que tem o genoma, o FASTA de DNA, o arquivo FASTA das proteínas do genoma, entendeu? Mas os dois são FASTA. Então, eu poderia botar aqui, não sei o que, proteína.fasta ou nucleotídeo.fasta, e essa mesma coisa. É que antes eles faziam isso e dava maior confusão. Então, eles preferiram botar FNA. Qual é o pulo do gato aqui? É que alguns arquivos, alguns softwares, alguns servidores, eles não reconhecem esse FNA como arquivo pasta. Então você tem que renomear para ponto .fasta ou ponto .fast. Aí ele aceita. Você não precisa mudar nada dentro do arquivo. Você só muda a extensão. Em vez de botar ponto .fna, você bota ponto .fasta, ele reconhece, tá? Então, às vezes, ele vai dizer assim, ah, isso não é um arquivo fasta. Ele é. Está dentro do arquivo, ele é toda a estrutura do arquivo fasta. Só que a extensão ele não reconhece. É besteira, mas pode acontecer. Ó, se você quiser, você pode colocar as anotações. Não é obrigatório quando você faz o upload aqui. Você pode pegar aqui aquele arquivo, ó, GFF aqui, e colocar. Eu não recomendo colocar, tá? Você pode testar. Eu não recomendo colocar. Eu deixo sem normalmente, porque eu deixo meio que ele fazer a anotação dele com as ferramentas dele, do que é meio que eu tento não, eu prefiro não induzir a identificação, tá? Eu prefiro que ele faça a anotação usando as ferramentas, porque senão eu estou dizendo para ele o que, que o Gene faz, tá entendendo? E ele pode ter, eu prefiro que usar a própria anotação dele, tá? Beleza, coloquei aqui o pasta do nucleotídeo, né? Lembra, tem que sempre ser o nucleotídeo, não pode ser proteína, tá? E aí eu vou colocar aqui submit. Agora, é porque o meu já descompacta automático. No coisa que ele já baixa descompactado, mas nos de vocês tem que descompactar. Para o Mac ele já baixa descompactado. Travou. A internet tá ruim. Foi. Quê? Não, é para colocar só o FNA, tá? Você vai fazer o upload só do FNA. Basta Nucleotide Archive. Ó, agora foi, viu? Ó, se tu não colocar o teu e-mail lá, se por acaso você esquecer de colocar seu e-mail, lembre de marcar como favoritar essa página no seu navegador,
E aí ele vai, que ele fala aqui, ó, se você, se você colocou um e-mail, ele vai te mandar o resultado por e-mail, tá? O link. Agora, se você não colocou e-mail, você tem que favoritar a página, porque para você poder acessar o resultado depois, tá? Senão você vai perder esse resultado. Ah, tá? Conseguiram botar para rodar? Quem não conseguiu aí? Já volta aí pro Google Sala de Aula, pro Google Meet. Deixa eu ver quem é que não conseguiu ainda. Não, tem que colocar isso. Aí tu vai navegar, aí procura, data, beleza. Tira essa aí, né? É, tá no relaxado, tudo ligado, botou teu e-mail, tá, manda rodar. Não vamos botar duas vezes, tá, pessoal? Bota só uma vez para não ficar rodando desnecessariamente. E aí demora mais para rodar. Tá, consegui. Quem não conseguiu aqui, deixa eu ver. Qual foi, qual foi a mensagem, Ana Carolina? Ah, conseguiu. Beleza. Tá, então agora ele vai rodar a análise, tá? Agora vocês vão pegar aquele mesmo genoma que vocês baixaram, vocês vão baixar para a gente já deixar rodando, vão baixar o pasta das proteínas, tá? Que a gente vai rodar o Ortoven. Então aquele FA, aquele arquivo FA que eu mostrei para vocês ainda agora, vocês vão rodar. Por que não está mostrando página? Eu achei aqui. Agora aqui no mesmo coisa que vocês fizeram aqui o download, vocês vão fazer o download da proteína, tá? Proteína pasta. E o GFF também já recomendo. Se você não fez ainda, né, o saldo do DNA, faz o do Annotation Feature e o do. Pode fizer também, eu acho que esse GBFF, mas eu já raramente vou usar GBFF. Pode anotar o GFF e o Protein Pasta. Aí você faz o download, tá? Aí a gente vai agora para. Ele vai estar rodando aqui, tá? Então pode deixar ele rodando. A gente vai para esse site aqui. Qual é o arquivo que ele não tem, Elias? Mas tu tá no Reset ou tu tá no All? E aí qual é? É o Genome Sequence Pasta, não está disponível? Qual é o teu? Deixa eu ver aqui. Então,
E não. Tá, então, agora que vocês baixaram, se vocês conseguirem baixar o de proteína, né, o de aminoácido, aí vocês vão nesse site aí, o Ortovem, tá? O Ortovem, ele é interessante, depois vocês vão, se bem que o Ortovem vai precisar baixar de vários, a gente pode pegar os que estão no, deixa eu mandar aqui para vocês aqui, vou mandar aqui uma coisa, e bom, eu vou explicar agora, enquanto está rodando o anti-smash, eu vou explicar o resultado do anti-smash, depois a gente vai no Ortovem. Então o anti-smash ele vai rodar, geralmente ele demora 1 hora, meia hora, 1 hora, depende de quanto o tamanho do genoma, né, de quanto as características ele tem, via biosintética e tal. O anti-smash ele vai te dar um resultado, ele vai aparecer assim para vocês, tá? Quando sair o resultado. Primeira coisa, né? Aí, a primeira coisa que eu gosto de fazer é clicar nesse Compact Overview, bem aqui. E aí ele vai te mostrar dessa maneira aqui, ó, tá? Isso aqui é o resultado compacto dele. E aí ele vai estar aqui, ó, região 2.1, 2.2, 7.1, 9.1, 11.1, 12.1, 22.1, 23, 28, 31, 37, 56, 90, 90.2, 109, 121, 135, 145, 171, 150, 170, 72, 74, 75, 179, 72, até o 363, tá? Esse aqui, se eu não me engano, foi o 203 que eu rodei, não foi o N6. E aí ele bota bem aqui embaixo, ó, nenhuma região de